E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus, sejam bem-vindos ao canal. E hoje o assunto é polêmico, né? Imposto é roubo? E a resposta já é óbvia, né? Sim, é claro que ele é. Só que eu vou ser honesto pra vocês, que esse assunto, para mim, é tão batido, é tão óbvio, é tão escrachadamente objetivo, que eu não tenho nem vontade de fazer este tipo de vídeo. E eu não faria mesmo, tá? Não é a minha ideia de vídeo. Eu tenho aqui uma planilha com várias ideias de vídeo que eu quero falar com vocês. E essa aqui não estava na planilha. Porém, aconteceu uma coisa que me fez querer comentar, tá bom? E eu não vou ficar tanto agora na planilha aqui, né? Na pintura aqui, ó, no desenho. Por quê? A minha ideia hoje não é estar escrevendo, desenhando, tá? A ideia principal de hoje é a gente analisar um vídeo que eu vi só o início e, mano, esse vídeo me fez querer gravar esse vídeo, tá? Que é esse aqui, ó. Debate. Todos os brasileiros pensam a mesma coisa sobre impostos? É do PrimoCast. Ele tem 59 mil visualizações e foi postado 11 dias atrás, né? Eu vi só o início aqui, 6h45. E como vocês sabem, eu não costumo fazer reacts, né? Eu costumo ver os vídeos sozinho, não fico gravando e tal. E se eu tiver algum insight, eu faço vídeo com vocês e apresento na lousa, né? E vou desenhando. Mas esse aqui, cara, eu fiquei tão agoniado assistindo esses 6 minutos que eu pensei, é necessário eu fazer um vídeo sobre isso. Mesmo hoje em dia, em 2025, eu tenho que fazer um vídeo sobre imposto e roubo. Não dá, pô, eu tenho que fazer. Porque essas pessoas desse vídeo não me representam. E não só não me representam, como não representam muitas pessoas do Brasil que pensam o mesmo que eu, né? Então eu decidi representar vocês hoje. A gente vai ver esse vídeo e eu vou pontuar muita coisa que tá errada aqui, tá? Esse vídeo aqui tá errado pra caramba, esse vídeo do debate do PrimoCast aqui, tá? Tem muita coisa que me deixou agoniado, tanto os caras que defendem impostos quanto os que são contra, que os que são contra, na verdade, eles são uma falsa oposição, tá? Nem sequer são contra. Isso que eu achei impressionante, nem sequer são contra. É uma falsa oposição, né? Mas enfim, eu vi só 6 minutos, tá bom? Eu não vi os 44 minutos, então realmente eu posso mudar de ideia com o tempo, eu posso ver se realmente teve oposição ou não e tal, beleza? A gente vai descobrir juntos. E como eu queria comentar esse vídeo com vocês, eu não vi o resto, tá? Eu só vi esses 6 minutos e eu vou ver do zero com vocês. Eu já vou adiantando o seguinte, esse vídeo vai ser longo. Então, cara, se tu quiser, lava uma louça, arruma o teu quarto aí, vai ouvindo o áudio aí de fundo, tá? E a gente vai aqui analisando as coisas, os argumentos e vamos conversando, tá? Então vamos iniciar. Prepara a pipoca. E esse aqui é um tipo de vídeo que vai ser o maior do canal, né? Eu não tô acostumado a fazer um vídeo tão longo. Eu pretendo fazer mais, tá? Eu gosto de fazer de vídeo longo, eu gosto. O problema é que eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo hábil pra isso. Mas senão eu faria vídeo longo. Provavelmente vai passar de 1 hora, eu imagino. Então vamos começar então? Já enrolei muito, né? A introdução foi longa. Vamos lá. Reunimos pessoas comuns para discutir sobre política. Sem especialistas, sem filtro. Só conversas reais, pontos de vista diferentes. Imposto no Brasil é roubo. Eu vou deixar em 1,25, porque o pessoal normalmente não assiste em 2x, né? Mas 1,25 dá pra ouvir, né? Então ele falou sobre imposto é roubo. E aqui embaixo, para quem não está vendo, ele colocou várias linhas, né? Que é discordo parcialmente, discordo totalmente. Concordo parcialmente, concordo e concordo totalmente. E as pessoas vão para cada lado que elas acham, né? Aqui, 3 pessoas foram por discordo só. E outras 3 foram pro concordo. Mas uma delas está no concordo parcialmente. Então nenhuma delas foi pro totalmente. Tipo, concordo totalmente ou discordo totalmente. Mas inicia assim o debate, tá bom? Vamos ver. Cara, o imposto no Brasil é roubo porque a gente tem uma taxação que equivale a países ricos, mas o... Esse cara aqui, ó. Cara, o imposto no Brasil é roubo. Ele é o Carlos e ele estuda economia. E ele falou que não tem nenhum especialista, mas além do Caio que estuda economia, tem outra mulher que já é economista formada. Então, na teoria, são pessoas que têm sim uma base, tá? Na teoria. Então, eu imagino que sim, eles são pessoas com capacidade
debater, né? Não é tipo qualquer um, né? Como eles falaram no início, que era qualquer pessoa sem especialistas. Porque a gente tem uma taxação que equivale a países ricos, mas o nosso serviço público é de países emergentes, né? Então, hoje o Brasil ele taxa 32% do seu PIB, só que em termos de serviço que ele presta para a população, ele está entre os piores colocados, né? Então, em um ranking de eficácia governamental, indo de 0 a 100, o Brasil está mais ou menos na posição 32, né? Ele vem caindo, enquanto países que têm o mesmo nível de desenvolvimento taxam menos. E os Estados Unidos taxam 26% do PIB, e se for para investir aqui nos Estados Unidos, com uma taxa de imposto aqui que é maior, um serviço público aqui que tem de pior qualidade, então evidentemente que aqui, né, não em termos literais, mas ao menos simbolicamente na prática o imposto acaba sendo novo porque você está pagando muito e recebendo pouco. Bom, então vou discordar. Aqui já vamos começar, tá? Esse viés que ele traz vai ser um que todos que concordam com que o imposto é roubo vão seguir. Os 3 que estão lá vão seguir esse mesmo pensamento. Que foi o que me deixou muito agoniado para fazer esse vídeo. Caso tu não tenha entendido, ele está dizendo que o imposto literalmente não é roubo, que pode ter imposto à vontade e tal. O que seria roubo é o Estado não retornar isso para a população, né? Então, com saúde, escola, ruas pavimentadas, essas coisas, entendeu? Então, na cabeça dele é o seguinte: porra, o Estado pode te torar à vontade, pode acabar com tua vida, porém, se estiver fazendo uma rua pavimentada, saúde e educação, tiver tudo certinho, tipo, te dando retorno para você, tudo certo. Eu sou um cara eu sou um pouco hiperbólico, né? Eu gosto de exagerar. Eu sei que ele não falou literalmente isso, tá? Isso é óbvio. Mas eu queria dizer que o Estado pode te roubar à vontade, pegar o seu dinheiro. Se ele estiver te dando esse retorno, tudo bem, né? E, infelizmente, todos que concordam que imposto é roubo, eles concordam que é roubo de forma figurativa, porque ele não está te retornando, né? Ele vai dar um exemplo depois de um carro, um Fusca, sendo vendido a 200 mil. E tu paga 200 mil no Fusca. E eu vou falar depois, né? Eu vou deixar eles falarem um pouco. Mas isso é uma coisa que me agoniou muito. Por causa dessa linha de pensamento que eles trouxeram, eles vão se embananar nesse debate. E só vi 6 minutos, né? Mas eu imagino que eles vão se embananar no debate porque eles trouxeram uma linha de pensamento muito ruim. Assim, se eu tivesse que usar esse contexto em um debate, eu me sentiria bem desconfortável. Eu não conseguiria debater tão bem com esse contexto tão ruim que eles botaram pra si mesmo, tá? Eu achei bem ruim, mas vamos continuar, tá? Porque a frase ela é bem simplista, ela diz que imposto é roubo e ela não versa essa pergunta sobre percentuais, alíquotas, quem paga mais, quem paga menos, onde está o gargalo, onde está errado e onde está correto. No sentido literal, concordo que não é roubo, mas na prática a gente está pagando por algo que não está recebendo. Eu discordo que imposto seja roubo, porque conceitualmente qual é o princípio do imposto? É a gente ter parte de um valor que a gente tem através de um fato gerador em serviço do coletivo, em serviço do público. Parece até contraditório, mas graças à existência de um Estado soberano, nós temos também a proteção da iniciativa privada. Quando a gente traz a questão do imposto ser roubo, eu acho que é muito cruel e é muito simplista trazer um conceito assim de simplesmente dizer que é roubo, porque, de alguma forma, todos nós usufruímos do bem público. O bem público é para todos, ele não é apenas para as classes sociais mais baixas. Seja para nós ou seja também para algum familiar que, pelo fato desse familiar fazer uso do bem público, ele não precisa da sua ajuda. Então, por exemplo, o Sistema Único de Saúde é um case que virou um case mundial relacionado à assistência de saúde para a população e que é feito através de recursos públicos, para financiar os bens e serviços que são públicos. Então, eu acho que é muito simplista e muito cruel simplesmente trazer essa afirmação e falar que concordo, então eu não concordo. Eu concordo que imposto no Brasil é roubo, justamente pelo fato de como... Tá, depois eu falo dele. Tá. Como eu falei pra vocês, o primeiro aqui, o Monark, né? Ele fala que concorda que o imposto literalmente não é roubo, mas ele não está devolvendo isso para a população, como eu falei para vocês, tá entendendo? Que a gente não está recebendo proporcionalmente. E isso nunca vai acontecer, cara. Quando o Estado pega R$1 seu, ele... Não, falei errado. Se eu não me engano, a cada R$500 que você dá pro governo, R$1 retorna para você. É mais ou menos isso. Se eu não me engano, o mínimo é R$5 dado pro governo, um volta para você, o mínimo. Mas acontece do governo pegar R$5.000 seus e não devolver, né? Devolver R$1. Então, ele realmente não devolve, tá? Outros governos devolvem mais, outros menos. O Brasil é horrível, a gente sabe disso. Mas é muito ruim. Porque ele literalmente afirmou, imposto não é roubo. Ele acabou de dizer. Eu concordo que literalmente imposto não é roubo. Tá ligado? Eles vão seguir para linhas de raciocínio que estão sendo lesados pelo Estado
porque eles não estão recebendo retorno. Só que essa linha de raciocínio é ruim, entendeu? Porque vai dizer, não, então se dá retorno, então não é roubo. Não faz sentido nenhum, cara. Nos Estados Unidos pode fazer a mesma coisa. Pode dar retorno pra você, mas é roubo, porra. Efetivamente, quando eu tenho algum bem, alguma coisa que é minha, que eu conquistei de forma legítima e querem tomar de mim uma renda, um bem, algo que é meu, que eu conquistei de forma legítima, íntegra, então eu não roubei honestamente, consegui isso e pegam de mim, isso é roubo, entendeu? Isso é roubo. Algo que o Estado faz. Então, se eu, por exemplo, consegui o meu salário de forma legítima, trabalhei honestamente, consegui, conquistei e deram meu salário. De, sei lá, R$2.000 meu salário, o Estado come uns R$300 do meu salário. E se eu for contar que é um regime CLT, na hora de receber os R$2.000, o patrão te paga mais que isso. R$2.000, eu tenho que fazer a conta, tá? Mas pro patrão vai dar uns 3 mil e pouco. E pra eu ter uma boa base, eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Uma conta aqui, ó. Vamos pegar aqui e fazer a conta, ó. Conta custo funcionário. Bom, eu gosto de deixar um pouco mais dinâmico aqui pra gente, tá? Custo de funcionário. Aqui eu vou botar salário de 2.000 que eu falei, né? 2.000. Vale transporte, põe aqui uns R$300, que é normal, né? E o resto, não vou botar no resto não, tá? Vamos lá, calcular. Bem o básico aí, ó. 3.000, como eu falei, literalmente o que eu falei. E ainda é um pouco mais, né? Porque normalmente tem vale alimentação. O transporte é um pouco mais caro do que R$300, né? Porque aqui na minha cidade, por exemplo, é R$7 o transporte. Então, cara, pra tu ver, né? Então, eu fiz certeza, velho. Eu falei 3.000. Minha mente tá boa, tá? Enfim. Então, pensa comigo. O teu salário de R$2.000, meu... Mano, o teu salário de R$2.000... Tu tem noção que 3.000... Que 1.000 é pro Estado, pô? De 2.000, 1.000 é pro Estado, pô. Mas aí, o mamador do Estado, o cara que ama o Estado, que baba ovo pro Estado, que é alienado, vai falar: não, mas Matheus, é pra tua aposentadoria, o INSS, depois tu vai ter que aposentar. Mas Matheus, isso é teu FGTS, eles vão te devolver depois. Me devolver como? Depois, quando eu me for demitido? Sei lá daqui a quantos anos? No saque aniversário, que não tem mais, né? Eles só querem terminar isso, não vai ter saque aniversário, não vai ter nada. Daqui quanto tempo eu vou receber essa porra? E cadê? Vai desvaloriza, tu sabe, né? O Brasil tem um M2 de 24%. No ano de 2024, pelo menos, foi 24%. O M2, que é a emissão da moeda. Então, a inflação real, que é a aumento da base monetária, é 24%. E eles te devolvem como? O FGTS. Eles corrigem pelo IPCA. IPCA não é inflação, pô. IPCA é o que eles criam. O que eles criam como inflação. Não é inflação, porra. Vão pegar teu salário ali do FGTS, te devolver depois de não sei quantos anos, todo fudido, todo comido pela inflação. Vale nada aquela porra. Tu vai receber depois de FGTS. Então não conta, pô. Tá, beleza, vai te devolver em algum momento. Mas todo sucateado, né? Então, de 2.000, 1.100, como a gente vê ali, 1.100 vai pro papai Estado, pô. Tá de sacanagem, cara aí. E detalhe, dos 2.000, você também desconta do teu salário. Se eu não me engano, quando eu recebi 2.000, eu ganhava acho que 1.800, 1.700, não lembro. Então uns R$300 ia pro saco. Então, uns 1.400, 1.300 é papai Estado pega. Tu acha que eu quero INSS, rapaz? Tu acha que vai existir INSS, por acaso? Por favor, né? Não vai existir INSS. Não vai existir, cara. E mesmo se exista, por favor. A aposentadoria é algo que você mesmo deveria fazer. E se tu não vai fazer aposentadoria, no mínimo tem que fazer filhos que possam cuidar de você, entendeu? É só algo natural. O Estado querer criar uma aposentadoria é um esquema de pirâmide gigantesco. Eu não vou entrar nesse mérito agora, porque é muito longa a discussão, né? E eu tenho que fazer um vídeo completo só sobre INSS, né? Não dá pra falar sobre isso. Mas enfim. Então vai me dizer que é legítimo o imposto. E eu falei só do salário, né? Se tu comprar uma casa
Tu comprou a casa que é sua. O imposto não, o Estado vai lá, cobra IPTU, cobra não sei o que, cobra um monte de coisa. E tu vai lá e tem que pagar. Algo que é seu, comprasse de forma legítima. Não é roubo, porra? O salário que era teu, que era pra ser 3 mil e pouco. Tu ganha 1.800 líquido. Não roubaram, porra? Não roubaram, caralho? Não, tu prefere o quê? Fala na minha cara. 1.700 líquido como tu recebe agora, né? Que é o salário 2.000, descontos dá 1.700 e pouco líquido. Ou tu preferia ganhar 3.200 líquido, tá? Na tua conta. Sem imposto de renda, sem 30% ao ano de imposto de renda, sem nada. Líquido, todo mês. Por favor, né? Fazendo o mesmo trabalho, mesma função. É roubo pra caralho. Roubo pra caralho. E tu que é cidadão, se tu acha isso normal, tu fala, não, é legítimo, tu tem algum problema, cara. Não é possível. Tu paga um carro e tem que pagar um IPVA absurdo, cara. Tá maluco ficar pagando IPVA? Isso é ilegítimo, rapaz. Isso não tem nenhuma lógica, pô. Já comprasse o carro, ele é teu. E quando tu compra o carro, tu não compra o carro pra ti, tu compra um pra ti e pro Estado. Porque é 100% de imposto em cima do carro, cara. Então se tu comprar um carro, um Kwid, que é o carro mais barato zero, 80 mil, 40 mil era o carro. Os outros 40 mil é imposto, cara. E além de pagar o 100% de imposto em cima do carro, tu paga o IPVA todo ano e tu tem que pagar pedágio. Que eles falam que o pedágio é pra auxiliar nas ruas. E o IPVA é pra quê? E os 100% de imposto em cima do carro é pra quê? Por favor. E tudo isso é legítimo, rapaz. Eles roubam de ti na cara dura. Na cara dura. Então tu vai me dizer que imposto não é roubo. É um bem necessário por causa do Estado, da nação, né? Soberania. Por favor, rapaz. Se toca, meu. Mas, ó. Ela falou outra baboseira no meio ali, que eu acabei me esquecendo, mas eu tenho que voltar aqui, que ela falou uma baboseira aqui que eu tenho que responder. Case que virou um case mundial relacionado à assistência de saúde para a população e que é feito através de recursos públicos mundial relacionado à ajuda. Então, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, tu desse familiar fazer uso das prestações sociais, porque de alguma forma todos nós usufruímos do bem público. O bem público é para todos, ele não é apenas das prestações sociais mais baixas. De forma todos muito cruel e muito tirana, nós temos também a proteção da iniciativa privada. Parece até contraditório, mas graças à existência de um Estado soberano, nós temos também a proteção da iniciativa privada. Quando a gente... Da onde que a gente tem proteção de iniciativa privada aqui, rapaz? Da onde? Proteção? Abrir uma empresa. Agora. Eu te dou a chance aí. Abre uma empresa. Me fala. Estão protegendo vocês? Na hora de criar uma empresa? O MEI no Brasil só sobrevive sonegando, rapaz. Se você fala o tiozinho ali da barraquinha que vende pastel, vende coxinha, se ele não sonegar, ele não sobrevive, pô. Sabe por quê? Se eu não me engano, o MEI é 88 mil ao ano, né? Vamos até ver aqui, ó, pra não falar que eu tô falando besteira. Valor anual MEI. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Não. Vamos dar uma olhadinha. 81 mil. Então vamos ver aqui rapidinho. Calculadora. Faz aqui, ó. 81 mil, certo? 81 mil. Divide por 12. Aí tu fala, pô, 6 mil até que tá bom, salário bom, né? Não é tão ruim. Não ganha 6 mil, cara. Isso aqui é faturamento, velho. Faturamento, pô. E aí eu te pergunto, ó. Desses 81 mil. Normalmente, cara, eles vão ganhar de 10 a 40% de lucro. Depende muito do comércio, né? Eu vou botar 20%, que é mais de boa, né? É porque 40% já é mais pro tráfico, né? Mas enfim. Então vamos botar aqui, ó. Vezes 0,4. Vezes 0, não, 2, foi errado. 0,2. 16 mil. Tá ligado? Divide por 12. 1.350. Não é possível. É muito baixo, né? Tá maluco, pô. E tipo assim... E vem gente me dizer que é legítimo, né? Que isso é legítimo. Não tem lógica, né? E tipo assim... cara, assim, eu nem sei o que eu falar, sabe? Tipo... É um valor muito baixo, sabe? Eu dei aqui um exemplo bem raso, mas... Tá vendo como não é legítimo, como não é fácil assim? Como que o Estado ajuda, pô? Ele cobra o faturamento, velho. Se 81 mil é faturamento, entendeu? Então,
Se o cara ganha 6.750, né? Tu põe aqui, ó, vezes 0,2, 1.350, pô. Tá vendo? Por mês. E eu botei 20%, né? Mas podemos botar mais. Se vamos botar 6.750 vezes 0,4. Na verdade, botei 5 ainda. Eu botei errado, 50% eu botei ainda. Dá 3 mil. Então se for 50% mesmo, que eu acho loucura, 3 mil. É um pouco, velho. Pouco. E o cara ainda paga imposto pra caramba, velho, em cima disso, velho. Então um mês só sobrevive no Brasil sonegando. Essa é a verdade, tá? Se eles não sonegarem, não tem como sobreviver. É muito pouco, velho. Eu ainda botei 50% sem querer, mas é muito pouco. Então tem que me dizer que ele ajuda a iniciativa privada. Protege, ajuda, ele falou, protege a iniciativa privada. Da onde, cara? Ele atrapalha. Imposto em cima de tudo. Tu não viu o que aconteceu com as marcas de chocolate, meu? Elas virou o wafer por causa da tributação. Porque o bombom antes, ele era de chocolate normal, um bombom normal, né? Sonho de valsa, ouro branco. Só que pagava 5% de imposto a mais por ser bombom. Se fosse o wafer, pagava 0. Aí eles fuderam o bombom, ficou horrível o chocolate, é sabor chocolate agora. É o wafer, tudo vagabundo essa marca, para não pagar imposto. E se não existisse imposto, a gente teria um chocolate de boa qualidade e manteria o mesmo preço, cara. Tá entendendo? Só virou essa bosta de wafer, e não só wafer. Tudo no Brasil agora é sabor chocolate. Por causa da tributação, cara. Por que tu acha que o McDonald's faz bebida láctea? Acho que é sobremesa, né? Ele faz sobremesa gelada. Não é nem sorvete, tá? O McDonald's, Burger King não vende mais sorvete. É sobremesa, tá? Sobremesa gelada. Então, eu te pergunto, por que tu acha que eles fazem isso, cara? Por causa do imposto, porra. Pra poder pagar menos imposto, velho. Então, me dizer que isso me protege a iniciativa privada, da onde, velho? E detalhe, essa mulher aqui, ela é economista, o outro estudante de economia, e essa mulher aqui, ó, cacheado, ela é publicitária, tá? Então, olha, é tipo assim, a gente tá em 1 minuto e 47. Já tem quanto tempo de vídeo? Estamos com 20 minutos de vídeo. Eu vou acabar isso aqui quando? É muito absurdo, tá vendo isso? Passou 1 minuto e 50, velho. Então eu vou deixar rolar mais um pouco aqui, senão a gente vai ficar até amanhã falando. Mas é muito absurdo o que a gente ouve, entendeu? A gente traz a questão do imposto ser roubo, eu acho que todos nós... Então ela ainda fala aqui do... Qual é o nome? Do SUS, que todo mundo usufrui, teu tio usufrui, por isso que ele não te pede ajuda e tal. Por favor, né? Mas ou seja, também para algum familiar que, pelo fato desse familiar fazer uso do bem público mundial e é cruel. É roubo. Paramos aqui. Eu concordo que imposto no Brasil é roubo, justamente pelo fato de como esse imposto ele é aplicado e como ele volta para a sociedade. Então, hoje, o serviço público no Brasil não é de boa qualidade. Como eu falei, ele vai manter o mesmo argumento do Monark. Estou generalizando, a gente tem bons exemplos do uso do dinheiro público, que de maneira geral, o nosso dinheiro hoje no Brasil é administrado por um bandido que nos roubou, que foi condenado, então a gente trabalha e paga imposto para dar dinheiro na mão de bandido. Então, pelo mau uso do dinheiro público, eu concordo que hoje o imposto é roubo. É muito complicado falar que... Aqui ele tentou dar uma militada, né? Ele tem razão, que é bandido. Não só o Lula, mas como a maioria dos políticos são bandidos pra caramba. Uma máfia lá dentro. Mas ele quis militar, né? Por favor. Foi engraçado. Ele quis meio que fazer um corte, assim, corte pra TikTok. Vamos ver. A gente entrega o nosso dinheiro, o nosso imposto na mão de um bandido, quando a gente tem sempre pessoas ali se revezando dentro do cargo. São vários governos durante várias décadas criando impostos, criando distorções. Aqui no Brasil é fato, os pobres pagam mais imposto proporcionalmente do que uma pessoa rica. Então, eu não acho que quando eu pago imposto, eu estou entregando o meu dinheiro na mão de uma pessoa física. Ali eu estou entregando para um Estado, como você falou, o Estado que é soberano, eu entrego para ele. Hoje tem uma pessoa lá e amanhã pode ter outra. Cara, se eu falar de Estado soberano aqui, a gente vai ficar até amanhã, né? Brasil não é soberano. Mas, cara, só até agora que a gente viu 3 minutos de vídeo, eu consigo fazer uns 5 vídeos diferentes além desse, velho. Me deu muita ideia de vídeo aqui. Quem administra o Estado hoje? O nosso governo. Principalmente a Câmara Legislativa, os deputados, criam uma lei, criam os impostos. O Executivo hoje no Brasil, se você for ver, ele praticamente vem no Congresso. Ele não consegue ir na frente para trás, ele vem pelo mal, porque você fica na massa de pessoas. O Congresso tem sua maior parte do PT com Lula. Do STF também. Então, se o executivo não está conseguindo fazer o que ele quer, por causa do Congresso, tem algo de errado. Então, normalmente é para fazer o que ele quer.
Tem essa coisa do legislativo, que é legítimo, a gente tem poderes, né? Então ele precisa funcionar. E do nada, não tem governo anterior a esse governo, está usando assim, está usando assado. Vamos pegar o Bolsa Família. Bolsa Família existe aí há muitos governos, foi inclusive aprimorado no governo anterior, dando mais subsídios para as famílias. Então, eu achei uma merda. Puta que pariu, Bolsonaro. Tu fez muita merda em Bolsonaro. E olha aqui, o bolsonarista. Eu gosto muito do Bolsonaro, tá? Eu votei nele. Eu votaria ano que vem, tá? E eu gosto do capitão, mas ele fez muita merda. Não, nem compara com o Lula, né? Lula é incomparável, né? Mas fez merda pra caramba, isso aí foi uma delas. Não vejo que eu tô entregando meu dinheiro pra uma pessoa física que você considera ser bandido. Eu também vejo como que as pessoas físicas, a mata é extremamente pragmática desse sistema. Nós pagamos muito pelo nosso sistema. Você está pagando 200 mil para receber um Fusca. Literalmente, o significado da frase, não vou te semântica aqui, mas pragmaticamente falando, você está pagando 200 mil reais, você está sendo lesado. Pegasse, ranqueasse como zero. Os países fazem pior. Ó, e isso que ele falou, mano, sério, eu fico muito irritado com aquela senhora, que eles fazem, a esquerda faz muito isso, mano, que é pegar, tipo, a semântica das coisas, tipo, a palavra exata pra tentar distorcer, tipo, é argumentativo, né, é literalmente sofista, não é a verdade, é tipo, sofista, ele argumenta em cima de coisas, tipo, é argumento, não é a verdade, não é fatos, é somente a argumentação, entendeu? Não é, não sei se deu pra entender. É o jeito sofista de agir, como o advogado faz. Acho muito chato. Nossa, quem faz isso, pra mim é desonesto, tipo, bem desonesto. Se tu faz isso sem querer, beleza. Mas muita gente faz isso de forma desonesta mesmo. E ele deu o exemplo do Fusca, que eu falei, né? 200 mil em um Fusca. Então, literalmente está sendo lesado. Não é roubo, literalmente, porque conseguiu o Fusca, mas é lesado. E eu discordo, já expliquei. Se eu continuar falando, esse vídeo vai ter 2 horas, né? Uso de dinheiro público. E no ponto 100, os países fazem o melhor uso de investimento público, né? Ou seja, o índice de eficácia governamental do Banco Mundial. Em 1995, o país estava no Brasil na posição 50. Hoje nós estamos na posição 62. A gente paga muito, a gente cobra o valor de uma Mercedes, mas a gente entrega o Fusca. Então a semântica da frase, eu vou vir aqui e falar, mas direito não existe, pode funcionar, algo que diz que não existe. Mas sim, isso dá raiva, né, cara? Ele deve estar irritado. A prática é, nós estamos pagando algo que nós não estamos recebendo. Eu concordo parcialmente, embora pareça até meio paradoxal, porque eu sou empresário e eu tenho meus exercícios, então eu pago mais que 32% de imposto. Pago praticamente 40% de imposto. Mas por que eu concordo parcialmente? Porque eu estou entendendo, na verdade, todos estão dizendo a mesma coisa, só que uma perspectiva diferente. O imposto ele é importante, porém, do jeito que é feito no Brasil... O imposto não é importante. Na verdade, ele é importante porque ele ferra a nossa vida. Se ele não existisse, não faria falta. Ela incentiva a corrupção porque você dá muito poder para o Estado, muito dinheiro, que o Estado que não produz. Quem produz são os trabalhadores e são os empresários. Eles efetivamente produzem riqueza. Correto. É a gente que produz. Estado não produz porra nenhuma. Então, certíssimo. O Estado não. E quem coordena o dinheiro é o Estado. Então acaba tendo muito desvio de dinheiro, tanto o trabalhador quanto o empresário ficam de mãos atadas, os dois pagam muitos impostos e a gente não tem os benefícios que deveria ter desses impostos, que eu digo parcialmente. Eu discordo, inclusive, totalmente, mas eu vou ver aqui o que eu queria aqui atrás. O imposto não é roubo. Falar isso pode, inclusive, gerar processo. Ai, vai gerar processo, menininha. Ô, eludê-lo, né? Tá, mas vou tentar manter a postura, né? Vamos argumentar. Vamos ver o que ele tem a falar, né? Vamos ver. O imposto previsto no artigo 5º da Constituição Federal é constitucional dentro do ordenamento jurídico e dentro do quê? Dentro também da lei da legalidade. Oh, meu Deus. Cara, assim, falar com esse tipo de pessoa, velho, dá até uma depressão, não dá nem vontade de falar com esse tipo de pessoa. Tá, vamos ter calma, vamos ter paciência, né? Ó, é claro que dentro de um papel que os próprios políticos fizeram, escreveram, naquele papel ali vai estar dizendo que não é errado, que é certo. Mas tu quer falar de Constituição, meu querido? Tu quer falar de Constituição? Tu quer falar de lei? Escravidão, rapaz. Eu podia ter um escravo. Podia dar chicotada, entendeu? Podia torturar, podia matar. Quer falar de lei? Na Arábia, pode bater, espancar a mulher, matar a mulher, entendeu? Então, tipo, quer falar de lei mesmo, cara? Quer realmente falar de legislação, Constituição? Isso é ilegítimo. É só um bando de velho que fez uma Constituição, que escreveu uma lei, entendeu? Num papelzinho. Porque tá no papel, é verdade. Não. Constituição, leis, não é sinônimo de ética, não é sinônimo de moralidade. Tá? Então, roubo, como eu já falei mais cedo, é você ter algo de forma legítima, teu salário, teu carro, tua roupa, algo que tu teve de forma legítima, trabalhando honestamente, e alguém tomar aquilo. Isso é a definição de roubo. E o Estado faz isso com você. Entendeu?
Agora, se for falar de lei, é óbvio, porra. Não, o Estado vai dizer que... Tu acha mesmo que na Constituição do próprio Estado, do próprio Leviatã, vai estar escrito: eu vou roubar você? É claro que não. É claro que não. Tu acha que o quê? Tu acha que vai... óbvio que não, pô. Tu acha que o cara que vai te dar um golpe, o golpista, vai falar que ele tá te dando um golpe? Óbvio que não, velho. E olha aqui, só pra não ser mal interpretado, caso alguém esteja vendo esse vídeo, não é pra sonegar, né, galera? Não podemos sonegar, né? Temos que pagar todos os nossos impostos, tá? Pague sempre todos os impostos em dia, pague impostos, que é legal. Tá, nós vamos continuar ouvindo o tiozinho aqui. Ele é votado pelo Poder Legislativo. Esse Poder Legislativo que hoje fica fazendo uma blindagem que eles se protejam e fica fazendo principalmente com que as emendas secretas, para poder emendas secretas, inclusive, uma bagaça dessa, emenda secreta é essa raça que decide que alguém que ganha até 5 ou até 7 salários mínimos, ele não pode ter isenção de imposto de renda, mas que luta para que aquele que ganha mais do que 50 mil reais, olha que grana pesada, que eles passem a ter o quê? No máximo 10%. O Poder Executivo levou uma proposta para esse Legislativo. Quem decide sobre leis, quem trata sobre a questão da lei, e ele, o governo federal, 30%. Sabe o que os caras fizeram? Chantageando para poder colocar a anistia, esse sim, um bandido que tem destruir a nossa democracia, junto com a família dele, um ex-patriota, que é o filho dele que está lá nos Estados Unidos, vendendo no Brasil, a patriota, que é o famoso patriotismo reverso. Então é importante entender isso, e já que o negócio começou aí com o roubo, que ele vai condenar, mas sabe por que foi que não conseguiu fazer? Porque a Lava Jato foi uma sacanagem, uma lavagem de um juiz ladrão e um promotor público que também é um cara comprometido. E aí, amigo do juiz, acabou o jurídico é para ser cumprido. E se Deus quiser, a nossa parte, galera, pro vídeo não ficar tão longo, tá? E também o nosso assunto não é esse, o nosso assunto é imposto e roubo, né? Então vamos manter nessa linha, beleza? Logo, você vai ver o que é você definir e tratar de acordo com a lei o que é botar um criminoso na cadeia. Principalmente quem quer destruir a soberania do país, quem quer destruir a democracia e ainda fica ajudando e falando que tá certo a taxação do ditador alaranjado. E vai Corinthians. Mas ó, isso que ele falou da taxação do Trump, obviamente terrível, né? Não preciso falar mais. Ele tá fazendo literalmente as políticas de List sobre protecionismo, de que tem que taxar tudo e tal. Então, uma merda completa. E eu não gosto desse lado do Trump, que é um lado mais qual é o nome? Do liberal, né? O liberal é mais assim, de imposto. Eu não gosto tanto, né? Mas vamos prosseguir. Vai, uma nova pauta. Rico paga pouco imposto no Brasil. É uma pauta que o outro falou. Isso é dados, não precisa nem de opiniões aqui. É só olhar em termos de consumo, uma família de baixa renda paga o mesmo imposto de consumo de uma pessoa que é melhor sucedida do que ela, e quando a gente vai... Então, é que é muito complexo falar sobre isso, porque depende do rico. Se o cara for rico, tipo, muito rico, tipo, multimilionário, paga pouco imposto. Agora, se for rico, sei lá, um cara que ele tem muitos milhões de faturamento, mas ele recebe, sei lá, 500 mil por mês, 200 mil por mês, talvez ele pague muito imposto, entendeu? E não tenha tanta forma de ter um jeito de pagar menos impostos, né? Depende, cara, depende. Tipo assim, é literalmente o médio para alto poder orçamentário do empresário paga bastante imposto. Agora o cara que é muito poderoso, tipo, tem muito dinheiro, ele paga pouco imposto. Tem forma do cara pagar pouco imposto, né? Mas é que depende muito, cara. Tipo assim, é uma discussão que depende, entendeu? Se o cara fizer realmente de forma leiga, ele paga muito imposto. Agora, se ele botar residência fiscal no Paraguai, fazer umas artimanhas para pagar menos imposto, a empresa dele está em Curaçao, sei lá, tipo, essas coisas, ele paga pouco imposto, né? Agora, se ele for tão grande, muito grande, a ponto de ser subsidiado pelo governo, pagar pouco imposto, e não só não pagar pouco imposto, como o próprio governo dá dinheiro para ele, é subsidiado, entendeu? Tem esses lados. Agora, se for o empresário que trabalha no Brasil, paga todos os impostos, né? Todos os impostos dentro do Brasil, tudo no Brasil, só paga muito imposto. Normal. Se eu não me engano, eles pagam... Depende da categoria, se é ME, se é empresas, depende de tudo, né?
mas é de 20%, acho, até 28%, por aí, por cento. No caso desse chileno, ele falou que é 40%, então paga muito imposto, né? Eu não digo só de porcentagem, digo de valor total, né? Ele paga muito imposto, entendeu? É por isso que é muito complicado falar assim, concordo, discordo, depende, depende. Vão de quem? De qual empresa? Qual cacife? O que essa empresa faz? Como ela faz? Como é o processo dela? É muito complexo, né? Mas, em geral, se eu tô falando de uma forma literária, assim, de empresário no Brasil fazendo tudo certinho, paga muito imposto, com certeza. Esse país aqui é um país que incentiva a ser vagabundo. Se tu tem empresa no Brasil, tu é maluco, pô. Aqui não é um país que incentiva a ter empresa a ser honesto. Infelizmente, é um país que te incentiva a ser vagabundo. A receber auxílio, a não trabalhar, essas coisas. Então aqui é loucura ser empresário. Olhar também as grandes fortunas que a gente fala hoje, elas não são tratadas como elas deveriam, como é que nos outros países, inclusive, que já foram citados aqui hoje, né? Que outros países têm alíquotas diferentes e tal, para tirar nesses países, eles taxam bastante as grandes fortunas. Eu acho que é um ponto interessante. Mas taxar as grandes fortunas, tu não vai ter efeito sobre o empresário. O empresário que foi taxado e está pagando esse imposto alto, ele não é afetado. Quem é afetado vai ser sempre o consumidor. Porque se você taxa a grande fortuna e o cara é dono de um mercadinho, ele só vai aumentar o preço das mercadorias do mercado. E ele não vai ser malvado para fazer isso, porque ele está sendo taxado, ele está perdendo mais dinheiro. Então, se ele está perdendo esse dinheiro, ele precisa repor. Para repor esse dinheiro, ele vai aumentar o preço das coisas, pô. Então, quem paga isso, na verdade, é o povo, entendeu? E se eu for usar sobre essa ótica, aí eu posso dizer que eles não pagam impostos, né? Porque todo imposto que ele paga, eles repassam para os consumidores. Então, meio que, na prática, eles pagam impostos, mas na teoria não, porque eles repassam para o consumidor, né? Então, se o cara tem uma loja de roupa, por exemplo, a roupa que custava R$100, se eles taxarem mais, ele vai aumentar a peça de roupa, né? Só não vai acontecer com bens de alto valor, né? Então, se tu taxar, por exemplo, um bem de alto valor, como joias, carros de luxo e tal, existe uma chance do próprio mercador cobrir essa taxação e não alterar o preço, tá? Não alterar o preço. Por quê? Porque o bem de alto valor, né, o bem superior, ele é muito inelástico, entendeu? Então, ele não muda tanto. E sempre que alguém vem comprar, tem um alto retorno. Então, nesse caso, pode acontecer dele não repassar o imposto, ou não completamente, né? Ele foi taxado, sei lá, em 10%, ele pode repassar 5%. Ele não vai repassar tudo porque é um bem superior, entendeu? É um bem superior, como é pautada na microeconomia. Então, sim, nesse caso, é um caso à parte, né? Mas agora, um caso normal de bens elásticos, como são os perecíveis, o que o povo normal usa, eles são bens elásticos, então eles vão sempre estar mudando. Eles vão mudar. Então, se a taxação for bruta em cima de grandes fortunas, eles só vão repassar isso para o consumidor, é óbvio. Então, pô, a camisa que custava 100, se for taxada, ele vai aumentar para 150, 200, 300. Ele não vai sofrer nada. Quem vai sofrer vai ser o consumidor. E se por algum acaso chegar ao ponto que ele não consiga se manter, que nem o consumidor vai pagar, ele vai sair do país, pô. Entendeu? Porque ele vai ficar num país que está punindo ele por trazer riqueza. Como o chileno falou mais cedo, eles que produzem. Eles que estão trazendo fortuna para o Brasil. Então, se eles estão trazendo fortuna para o Brasil e não estão tendo retorno, eles vão embora. Então, é bem simples. Ou eles vão aumentar o valor dos produtos, ou eles vão embora. Então, eles vão realmente, nesse ponto, não pagarem impostos em teoria, né? Eu fiz um vídeo sobre isso, não sei nem porque eu estou prolongando isso aqui, eu fiz um vídeo completo explicando detalhadamente. Então, eu resumi pra caramba, eu caguei regra também. Vê o vídeo lá, tá? Entra no canal e vê aí. Taxar grandes fortunas. Eu falo que não funciona, né? Eu já enrolei muito, pô. Esse vídeo aqui vai ter acho que umas 2 horas, hein? Se tu gosta de vídeo longo, tá aí. Sim, eu acho que a gente pode mudar nisso. Se a pergunta fosse que o pobre paga muito imposto, eu rodaria totalmente, tá? O que eu acho que ocorre hoje é que tanto o rico quanto o pobre pagam muito imposto, porém o pobre paga mais imposto ainda. Eu discordo que os ricos pagam muito imposto, eu acho que tem que ser corrigido. Diminuir o imposto pobre e não aumentando o imposto do rico. Porque vendo em comparações internacionais, o Brasil já tem uma taxação relativamente grande na maior parte dessas pessoas. Eu concordo que a estrutura tributária brasileira seja justa. Eu concordo, sim, até porque eu discordo facilmente, eu discordo porque em volume financeiro o rico paga muito imposto. E conceitual que é rico no Brasil, se a gente for parar para pensar,
pensar, às vezes a gente fica aqui, o cara que tem lá os fundos de mais de 20 milhões, ou é o cara que ganha 10 mil, 8 mil por mês. Porque, conceitualmente, às vezes o cara ganha entre 8 e 7 mil por mês, já pode ser considerado uma pessoa rica, dependendo das contas que a gente faz. Eu também discordo de trazer que ele, claro, essencialmente concordo com vocês, mas também eu queria até provocar aqui um pouquinho essa cultura brasileira de enriquecer, ser algo errado, ser algo passível de envergonhar. Não posso declarar que eu sou rica, eu não posso... É como se fosse, existe um código de ética invisível de que o brasileiro não pode nos declarar rico, e até que ponto esse questionamento do pagar pouco também não tem ali um pouquinho de vontade de penalizar o rico por ser rico. E não, de fato, pensar que a estrutura tributária é injusta. Então, por isso que eu escolhi o discurso. Eu gostei que ela falou no início, né? Que não, dos caras estar penalizando ser rico ou querer ser rico, né? Isso é interessante. O final que eu me distraí. Esse questionamento do pagar pouco também não tem ali um pouquinho de brasileiro não pode nos declarar rico, e até que ponto esse questionamento do pagar pouco também não tem ali um pouquinho de vontade de penalizar o rico por ser rico. E não, de fato, pensar que a estrutura tributária é injusta. Então, por isso que eu escolhi o discurso. Mas eu tô tentando ficar nela, ainda não precisa provocar para dar sair. Absolutamente, pode dar uma olhada nos índices. É só pesquisar direitinho. Sim, é só olhar direitinho. Quanto o rico paga, porque é o maior sonegador. Os bilionários são os que mais sonegam. Aqueles... Aí, ó, isso tá falando bilionário. Sim, não é nem sonegar, cara. Porque acho que seria evasão fiscal. Eles têm formas de pagar poucos impostos legalmente, entendeu? E eu tenho vários vídeos aqui no canal. Nossa, além do vídeo de taxar grandes fortunas, eu tenho um vídeo sobre isso. Eu falo por que bilionários não pagam impostos. Tem... sério, deixa eu até vir aqui, ó. Vamos ver no meu canal aqui, velho. Aqui, cadê, ó? Vamos botar aqui. Não dá pra entrar? Põe aqui, ó. Mano, no meu canal eu falo literalmente disso, pô. Vamos ver aqui, ó. Literalmente eu falei disso, ó. Por que bilionários não pagam impostos? Eu falei disso. Eu falei taxa grandes fortunas, eu falei literalmente isso, cara. São os dois vídeos juntos, dá quase meia hora de vídeo, cara. Só disso. Então eu não vou prolongar esse debate, né? Sobre essa parte aqui. Eu acho que eu posso até pular essa parte, né? Rico paga pouco imposto. Eu acho que eu posso pular, né? Porque eu já tenho 2 vídeos sobre isso. Eu não quero prolongar esse. Vou pular, beleza? Porque estamos pouco tempo aí. Sem imposto alto não existe saúde e educação de qualidade. Nossa, que assunto. Meu Deus. Vamos continuar. Discordo, né? Discordo. Todo mundo discordou. Gostei. Não, a menina não. Nossa, a menina... A economista é diferentona. Eu vou começar então porque eu discordo totalmente. Quanto mais alto o imposto, maior o índice de sonegação. Eu tenho conhecido, por exemplo, que ele não manda ninguém, ele não paga ninguém nem trabalhista. Porque ele fala, eu vou ser colocado no pau, que é outro problema que a gente tem no país. O cara ele falou, pagava tudo certinho, era colocado no pau. Tinha que pagar já de uma justiça, não paga nada, o cara coloca no pau, paga uma vez na justiça. Se o imposto fosse reduzido, que fosse, por exemplo, 10%, que perto dos quase 40% que a gente paga hoje era imposto baixo, incentivaria todos a pagarem, a gente teria uma arrecadação muito maior. Já existem estudos que se todos arrecadassem nesse valor, a arrecadação total seria muito maior. E se a gente tivesse governança, eu não estou entrando na esquerda nem direita, porque, como ela comentou, eu já sou de esquerda, de direita, de centrão, de tudo, e a briga continua aí. O problema no Brasil é a cultura. É a cultura da lei de gesto. Essa é aquela coisa que o próprio pobre, ele reclama que o político rouba milhões, mas ele fala, fulano ali é bobo, ele se queima por pouco, se for roubar milhões. Ele mesmo acabou de falar, se fosse ele naquela posição, tivesse a oportunidade de roubar milhões, ele roubaria. Então eu acho que o problema é a cultura, mas matematicamente já existem estudos comprovando que se o imposto fosse baixado drasticamente e todos cumprissem suas obrigações, daria e sobraria para os serviços públicos necessários. Nossa, falou muito... Nossa, tenho pouca coisa para acrescentar. Ele falou muito bem. A cultura, ela afeta muito, mas eu acho que ele confundiu cultura com outras coisas, que é instituições e políticas públicas. Mas isso é outro vídeo. Se eu falar disso aqui, o vídeo vai ter 3 horas. É muito longo esse assunto. Tá? Tem até um livro, se não me engano, é como nações e riquezas crescem, né? Exatamente, como nações e riquezas crescem. É bem interessante esse livro, tá? Ele fala justamente disso. Mas eu não vou prolongar, não. Ele foi impecável. Só essa parte aí que ele confundiu cultura com instituições e políticas públicas.
Eu acho que o Sheila falou uma coisa muito boa lá na primeira pergunta, né? Que eu tava discordando dela e o Sheila falou, acho que é questão semântica e nós acabar concordando. Quando a gente fala o seguinte, não existe saúde e educação de qualidade sem altos impostos. O que é saúde e educação de qualidade, qual é o parâmetro, e o que são esses altos impostos? Novamente, se eu vou pagar 200 mil num Fusca cair nos pedaços, ou então se eu pagar 200 mil numa Ferrari, o cenário é muito diferente mesmo em uns casos você paga 200 mil num carro. Então, o que existe no Brasil hoje? Já existe uma alta tributação quando nós comparamos o Brasil com os países que têm serviço público de qualidade semelhante. Acho que a gente tem que guiar por questões semânticas e ancorar o discurso em cada sentido. Eu só posso ser obrigado a discordar por conta disso, porque a não deixa entender que é simplesmente aumentar esse ralo de dinheiro que vai para a educação e saúde para melhorar a qualidade, né? E se fosse esse caso, a gente, por exemplo, a educação já teria uma qualidade em termos qualitativos entre a educação pública e particular, só para ser um exemplo. Bom, eu concordo parcialmente porque a conta precisa fechar. Existe uma confusão conceitual de achar que Estado e governo são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Então, quando a gente pensa em ter ali o imposto para poder manter um Estado que tem ali, que entregue acesso à segurança pública, à escola, à saúde, custa caro, de fato custa caro. Porém, eu vejo que se a estrutura do Estado, mesmo estando caro, funcionasse bem, seria sim um dos melhores dos mundos, porque seria ali o filho rico e o filho da pessoa que tem um salário menor, eles vão estudar juntos numa escola pública de altíssima qualidade, que é o que acontece nos países de primeiro mundo. Não eu. O rico vai pagar, o cara que é muito rico vai pagar uma escola de qualidade superior ainda. Porque apesar de o Estado ter uma escola muito boa, muito top, sempre vai ter uma privada que é muito melhor. E se o cara for ter muito dinheiro e quiser quiser um lugar com ideologia, com valores e virtudes que se alinhem com a dele, ele vai pagar um lugar desse, né? Por exemplo, a UFSC, que é onde eu estudo, é uma federal, certo? E como toda federal, a ideologia deles, você já sabe qual é a ideologia, né? Mas é muito boa, né? Eles são muito competentes, assim, os professores, a qualidade do ensino, tipo, é boa mesmo. Tanto é que tem muito rico lá, que paga cursinho pro filho estudar lá. Porque é uma faculdade, as federais em geral, elas são amplamente reconhecidas. Então, é boa, certo? Mas, pô, tem muito rico que não quer, cara, essa ideologia. Não quer esses valores. E eu também não gosto, que eu não tenho opção mesmo, né? Então, cara, eles vão preferir o quê? Pagar uma PUC, entendeu? Uma PUC é top. Vai querer pagar um FGV, né? Fundação Getúlio Vargas, o MIT, né? Então, é sobre isso. Então, eu imagino que mesmo sendo de alto nível, vai ter muitas pessoas que vão preferir uma privada que vai ser superior. E não só superior, eu digo de qualidade, como também de uma cultura, de uma virtude, de ideologia, né? E que custa caro, que paga impostos altos. Eu quero falar uma coisa que eu acho que às vezes a gente se... Tá, aí obviamente não precisa ter imposto alto pra fazer isso, né? Dá pra fazer isso com imposto baixo. E no meu caso, é que eu não gosto de falar de imposto baixo, imposto alto, porque pra mim é muito esquerdista falar de imposto. Tá? Me desculpe dizer, cara, mas se tu apoia imposto, tu pode não ser de esquerda, mas tu é um centro-direita no máximo. Direita mesmo, não tem como, né? E é claro que direita é outro assunto que eu tenho que fazer um vídeo. Que direita é um termo muito recente e tal. Mas a direita que eu tô falando agora, nesse momento, é a libertária do Escola Austríaca de Economia, tá? Então, nesse sentido, não tem nada a ver. No meu caso, não deveria nem existir imposto. Deveria ser tudo privatizado. E se fosse tudo privatizado, tudo seria viável pra gente poder estudar e poder escolher as melhores escolas. É que, tipo assim, a gente meio que acha absurdo ser tudo privatizado, porque a gente tá numa estrutura que é socialista, né? Uma estrutura estatal. Então é tudo caro, pô. A gente fala, pô, como vai ser tudo privado, Matheus? Uma escola é R$1.000, uma faculdade é 5.000, o salário nosso é 1.500, não fecha a conta. Então, só que no livre mercado, que tudo é privatizado, que não tem imposto, o teu salário seria tipo uns 5, 6 mil. Como teria uma concorrência entre as escolas, a escola ao invés de ser 1.000, seria uns 500, por exemplo. Não teria impressão de moeda, né? Então não teria inflação mais. A inflação ia morrer. Então, tipo, só ia valorizar a tua moeda, só teria mais força, poder de compra. Então, resumindo, eu quero dizer que num livre mercado funcionaria.
Mas como a gente não tá, parece surreal, parece uma utopia tudo ser privatizado, por causa das nossas condições atuais. Que só estão uma merda por causa das políticas públicas de esquerda que são intrinsecamente socialistas, tá ligado? Que são poder de Estado grande e tal. Por isso que tá uma merda. E como tá uma merda, tu acha que é impossível ter tudo privatizado. Essa aqui é a verdade. Mira em exemplos de países que não têm a menor similaridade com o Brasil. Então, olhar para a Finlândia é maravilhoso, só que não tem similaridade com o Brasil. Teve escravidão na Finlândia? Não teve. Então isso já é o fato mais cabal assim, para mim, de não comparar alhos com bugalhos. Claro que como você fala muito bem dos números percentuais, das contas, é óbvio que números, você manipula números e faz para mais, para menos, mas você tem que ver a característica de onde a gente mora. Então, é engraçado que aqui no Brasil, qualquer um que ao números manipula, né? Mas na hora dela citar números no tópico anterior, de ricos pagam um pouco de imposto, aí tinha número, né? um pouquinho de dinheiro, E sim, manipulam, mas manipulam para a esquerda. Porque o quarto poder, que é a mídia, é de esquerda. Ele já acha que ele tem que defender o cara rico. Ele já acha que os maiores aliados das grandes fortunas são os pobres. É a classe média que mira aquilo e fala, não, ele está certo, eu vou proteger. E isso é cultural. Vem desde as nossas colonizações, das capitanias hereditárias, de puxar saco de patrão, de Lili. Deixa eu falar agora com professor de filosofia. Sou empresário, sou professor de filosofia. Essa cultura no Brasil, a gente realmente concorda com você. A Finlândia, a gente fala mais nós, países muito pequenos, ficando muito ricos, principalmente na Segunda Guerra Mundial. E o que eles têm lá, quando teve depois da Guerra Fria, eles têm um sistema organizado nem de esquerda nem de direita, chama de welfare state, é o Estado de bem-estar social. É um Estado que é extremamente capitalista, mas que investe muito nas políticas sociais. Porém, mesmo assim, hoje, na nossa geração, estão tendo problemas. Porque o jovem está acostumado a ter tantos benefícios que eles não querem assumir as empresas dos pais, dos avós, estão tendo que importar mão de obra. E a gente tem a famosa lei de Gerson no Brasil, né? Que vantagem leva? Que vai desde do cara que está limpando o chão até as mais altas cargos da presidência. Então tudo isso influencia. Concordo com você. A gente não gera aquela frase farinha pouca, meu pirão primeiro. É esse o problema que a gente tem, né? Bom, eu penso que o imposto ele não precisa ser grande para a gente ter um serviço público de qualidade. Eu notei duas coisas que e o que ele tava falando é realmente, né? Com tanto auxílio e mordomia, o Estado te incentiva a não trabalhar, né? A não ser honesto. E como eu falei mais cedo, ele te incentiva a ser vagabundo, né? Foram engraçadas. Primeiro, o meu amigo que quer comprar Marte conseguiu falar da anistia dos presos políticos no dia 8 de janeiro, conseguiu dizer que vai ter política que a família interferiu, deve estar falando do Lula, que o filho dele limpava zoológico e depois ficou rico. Não sei. E aí você falou que a gente vai ver políticos sendo presos. O Lula ficou 530 dias na cadeia. Beleza, tá bom. Beleza, coisa do que você é. E aí minha amiga disse que os pobres apoiam os bilionários. E mais uma vez a gente vendo o pessoal não querendo deixar o pobre pensar do jeito que quer e ficar rico. Qual é o problema do pobre ser de direita? Ele tem que sair com você. Então se o pobre defende o bilionário, que deixe o pobre defender o bilionário, que deixe defender o patrão dele, porque o dia que tá naquele cargo, isso é admirável. É admirável. Esse é bom, não tem inveja. Esse acredita muito invejoso. O pobre querer ter uma empresa, querer subir, querer ter dinheiro. Mas não é sobre prosperidade. Não. Então se o pobre apoia o bilionário, a gente consegue problematizar isso. Não, ele pode apoiar o que ele quer. Pode apoiar o que ele quer. Então deixa eu apoiar o bilionário. Mas é como se fosse barata apoiando esse Não, exagerou. Eu não vejo o pobre de maneira diferente. Para mim, as pessoas elas têm cada um seu tipo de problema pessoal, que logicamente vai ter interferência por conta do seu grupo social, da sua política. A gente tem que tratar de políticas públicas. Essa fala deles aí, cara, é feito da luta de classes de Karl Marx, onde o proletariado tem que lutar contra o dono dos meios de produção, que é o patrão, né? E, cara, o patrão não é teu inimigo não, brother. O Estado é teu inimigo. O Estado... E o que o Estado quer mesmo é que os dois briguem, que se matem. O Estado vai ficar olhando e pensando: isso, desgraçado. Peraí. Isso, desgraçado. Briguem. Como que era o meme? Briguem, desgraçados. Briguem. Isso mesmo. Então, tipo, o Estado quer isso, cara. Que tu brigue, que tu fique tretando um com o outro. Mas o proletariado, que é os trabalhadores, não são o problema. Os patrões não são os problemas. O problema é o Estado. Sabe por que eu falo que o problema é o Estado? Porque até mesmo o patrão, o pior dono de empresa, o pior empresário do mundo, o mais mesquinho, o mais muquirano, o mais nojento que tenha de patrão, de chefe, de empresário, se for um livre mercado, ele é obliterado. Porque vai ter outras oportunidades, vai ter
Muito mais oportunidade. Então, se, por exemplo, hoje na tua cidade, um exemplo, tem 100 empresas para tu entrar e participar e estar dentro da empresa, com benefícios e tal. Se fosse um livre mercado, teria 600, 800, teria 1000, teria muita oportunidade. Então, os que forem ruins, os que forem péssimos gestores, com salário baixo e com poucos benefícios, as pessoas não iam trabalhar lá, porque teria muita opção para elas. Como teria muita opção, elas não iam trabalhar lá e esses patrões seriam obliterados, pô. Entendeu? Essa que é a lógica. Então por isso que eu digo que o Estado é o problema. Porque até o pior patrão, ele só existe porque o Estado é uma merda. Ele fode a tua vida. Isso tu não entende. Mas vamos continuar. Sim. Agora, a gente não coloca pessoas como inimigos. Vocês, essa é a sua diferença. Grandes fortunas e heranças deveriam ser mais taxadas. Mas já entrou nesse assunto, né? Não deveria não. Porra, vocês são muito malucos. Pra quê? Bom, eu discordo parcialmente, porque na prática eu vejo que não seja o caminho que vai mudar a conjuntura econômica brasileira. E também é aquela ideia, né, de achar, bom, preciso tirar mais do rico, achando que isso vai se traduzir em benefício para o mais pobre, e às vezes na prática não é bem isso que acontece. Da questão de taxação de grandes fortunas, qual que é a minha grande intenção aqui de dizer que eu discordo parcialmente? É que aquela história de que, em vez de lutar contra, que se unam e pensem numa forma mais estratégica de fazer com que essa fortuna que é trazida através do... o que é traduzido em grandes fortunas, de que forma que pode ser traduzido também, talvez uma obrigação de traduzir esse valor para um bem-estar social e não necessariamente achar que taxando a gente muda a conjuntura econômica. Porque o rico vai encontrar outras formas de ou invadir essa riqueza, ou encontrar meios de fazer com que ele não seja penalizado menos caso comece a taxar grandes fortunas. Isso mesmo. Bom, vou falar já que eu tô no mesmo aqui. Eu não discordo parcialmente, mas poderia não concordar parcialmente também. Eu acho que o que deve ser levado em consideração quando a gente fala em grandes fortunas é o que essa grande fortuna faz efetivamente para gerar riqueza para o país. Então eu discordo parcialmente, mas poderia ser concordaria mesmo. Eu acho que o fator decisivo deveria ser o quanto essa grande fortuna gera efetivamente riquezas e benefícios para o país. Para mim, das tendências até agora, isso aí foi mais complicado, que é o seguinte, eu tô aqui concordo parcialmente, eu poderia estar discordo parcialmente, a vontade de ficar comigo. Teria que separar a taxação de grandes fortunas de herança e separar isso de taxação de fluxo de riqueza, ou seja, taxação de renda. A taxação que existe em rendas em praticamente todas as faixas do Brasil, incluindo aqueles que são os 10% mais fixos da população, ela já é relativamente alta, principalmente quando a gente compara com os serviços públicos que nós temos acesso. Agora, em questão de taxação, não de fluxo de riqueza, mas de estoque de riqueza e também de herança, o Brasil tem uma taxação que é abaixo da média quando a gente compara a média global. Então, por que eu estou concordando parcialmente e eu também poderia estar discordando parcialmente quando a gente compara de estoque de riqueza e também de herança, o Brasil tem uma taxação não de fluxo de riqueza, mas de estoque de riqueza e também de herança, o Brasil tem uma taxação que é abaixo da média quando a gente compara a média global. Então, ai, o Brasil tá tão pouco, né? Papai Lula, enfia mais imposto em mim. Vai, tá pouco, ai. Por favor, rapaz. Já tá dando ideia pro Lula? Pro Taxad, meu? Meu Deus. Já temos pouco imposto, né? Desde que o governo foi implementado, né? O governo Lula teve mais de 26 novos impostos. Quer mais um novo? Tu quer agora que a gente taxa também estoque de riqueza e herança? Por favor, meu, não faça isso, velho. Isso que eu sou pobre, tá? Eu não sou rico não, mano. Trabalho pra caralho, estudo, faço tudo na minha vida. Mas não faça isso não, cara. Mais uma ideia pro Lula pra taxar nós, não faz isso não. Por que eu estou concordando parcialmente e eu também poderia estar discordando parcialmente? Eu sou um cara menos desconfiado. Se a gente está pagando a quantidade de imposto e o serviço público não está vindo, não é a gente mesmo aumentando mais imposto que o serviço público vai melhorar. Na minha visão, do ponto de vista cético da estrutura de governo, eu prefiro primeiro ver o dinheiro que já está indo para o governo ser melhor utilizado e aí depois, posteriormente, poderia ver aumentar impostos de outras formas que a gente ainda não é balizado pelos nossos pares internacionais. Eu concordo parcialmente, mas como eles dois também já estão em discordo parcialmente. E eu vou tomar liberdade de discordar do chileno, porque... Cuidado. Tem um link, a gente resolve depois. Porque eu não acredito, e acredito algumas pessoas vão concordar comigo, que rico é bandido, muito pelo contrário. Só que da mesma forma, eu também não acredito que aquele dinheiro de herança é um dinheiro moral. Eu não acho nada de moral nisso. Se hoje o Brasil peca com políticas públicas, não é por falta de dinheiro, mas sim por falta de bons administradores. Sim, porque o Brasil deixou, o nosso povo deixou o Brasil na mão. Lembrando que tem, sim, rico que é imoral e que é bandido, mas... Estamos falando aqui dos corretos. De bandidos. Por isso que hoje não tem boas políticas públicas. E não por falta de dinheiro. Porque quem fala que o Brasil é um país pobre é um absurdo. Então eu poderia tratar também nos dois lugares. Ainda estou aqui.
Ainda estou aqui, vamos... Mas ele ainda não falou por que ele concorda que tem que taxar a herança. Ele falou que não é imoral, beleza, mas por que tem que taxar a herança? Horrível. O importante nisso é o seguinte, primeiro que quando você diz, eu peço a Deus o tempo todo para que a gente chegue nesse momento onde as pessoas sejam as pessoas que tenham... Isso que acabou de definir um perfil sobre a pessoa que tem herança, um perfil extraordinário. Porque aí se chegar e conseguir confirmar que essa pessoa, latifundiário, que já de muito tempo, só um que fizesse isso pela lógica que você acabou de falar, chileno, cara, é uma das que eu mais desejo, mas não sei. Essa coisa do acúmulo ganancioso que vem passando de geração a geração. E é interessante, né, porque Cristo, quando encontra Zaqueu, o chefe dos publicanos, ele chega com Zaqueu e o cara era um cara acumulador de riqueza. Ele era o cara que mais tinha grana entre todos os publicanos. O Zaqueu, quando encontrou Jesus Cristo, ele passou por uma conversão tão poderosa que ele, aquele baixinho, que teve que subir numa árvore para poder olhar Jesus, aquele cara, ele passou, jantou um dia só com Jesus Cristo. E quando ele terminou, sabe o que ele fez? Reconheceu que ele era um bandido ladrão. Igual, sei lá, você está protegendo. Esse menino que está trazendo o Lula aqui, mas ele é muito antigo. O Lula é presidente da República, companheiro. Ele sabe quem vai preso, o seu candidato. Então, assim, que é um ladrão, inclusive, luta pela soberania do país e é patriota que bate continência com a bandeira dos Estados Unidos. Ele e a corja dos filhos dele, a família. Então, assim, o Zaqueu, na hora que acontece isso, que ele encontra Jesus, o que ele faz? Ele se arrepende, cara. Ele reconhece que ele é um ladrão e ele devolve, ele diz, mestre, ó, Senhor, na minha vida, eu devo devolver tudo que eu acumulei injustamente com roubo. Aquelas outras pessoas que eu roubei mais ainda, as pessoas mais simples, eu vou devolver 4 vezes mais. Então, essa conversão que você falou foi fantástica. Essa é a conversão que eu mais desejo. E é assim que eu vivo como discípulo de Jesus de Nazaré buscando isso. Então, nesse sentido, essa coisa é mais fantástica. Quando faz a comparação com o nosso Carlos Henrique, o Carlos Henrique fala sobre, de novo, a comparação com outros países e tudo mais, essa é uma coisa que vai voltar àquela que ela disse. Não dá para fazer essa comparação. Por exemplo, uma Alemanha, você está sempre trazendo aqui. Então, mas a minha questão, veja só, é que vamos pegar a Alemanha, por exemplo, a Alemanha, ela tributa 40% do PIB. O Brasil tributa 32% do PIB. Se nós estivéssemos tributando algo parecido com a Alemanha e tivéssemos serviço público da Alemanha, eu acharia que seria uma situação mais fácil de discordar. O meu ceticismo, eu acho que ele é justo, que vocês vão brigar aqui. Mas eu tô aqui para buscar concordância. O meu ponto aqui é, eu não sou de confiar no independente de qual governo seja. Se a gente paga um tributo que é mais parecido com a Alemanha e tem um serviço parecido com o Paraguai, tem um serviço público, que eles tributam 11% do PIB, eu acho que a ordem dos fatores é altera tudo. Sim, mas você falou que o percentual cobrado na maioria dos países em grandes fortunas e herança, aí o Brasil cobra menos. Não, cobra mesmo, é um escândalo. Mano, os caras mamam muito Estado, né, velho? Eles querem muito que cobre imposto, né? Por favor. Assim, gente, eu não vou nem ficar falando muito, porque você já sabe a minha opinião, né? Eu não deveria cobrar nada, né? Já sabe, eu sou assim, zero imposto. E tô vendo aqui 1 hora de vídeo. Meu Deus, galera. E eu não edito não, tá? É na lata, mano. Eu não sei qual. Não, sou idiota, né? Vamos continuar, velho. Que assim, teve a Margaret Thatcher, que é a Dama de Ferro, né? Ela falou assim, se você olhar os países devastados depois da Segunda Guerra, foi a Alemanha e o Japão, hoje, eles estão muito melhores do que os países vencedores. Porque a guerra acabou não só com os países, como acabou com os clubistas. Acabou com aquelas políticas que tomavam proveito do povo, e os que vieram, eles realmente investiram no país. Eu concordo com você que ser rico não é pecado, ser bandido, nem ser rico, hoje eu concordo com você. Eu trabalho, eu passei fome quando era criança, quando eu cheguei em São Paulo, eu passei fome, hoje eu sou empresário, eu tenho funcionários, e eu trabalho para deixar um mínimo de patrimônio nos meus filhos. Óbvio que eu não sou rico, não vou deixar nenhuma grande fortuna que eles mesmos vão se aposentar, mas eu acho que eles devem ser taxados mais do que eu, que trabalhei para ganhar esse dinheiro. Então eu acho que esse dinheiro tem que voltar do povo. O problema é, vai voltar pro povo? Essa é a nossa questão. Ah, tá. Ele é um pouco mais populista, né? Tipo, como ele que trabalhou, ele que se esforçou, na hora de dar pros filhos meio que de graça a fortuna dele, ele não quer que seja só de graça, ele quer que uma parte volte pro povo, né? Como um Robin Hood, assim, tipo, dê pro povo, assim, como um ato, qual é o nome? De caridade, né? Isso, cara, poderia ser feito na prática sem imposto, velho. Que poderia, tipo assim, se fosse possível, você montar uma herança, você montar um testamento, na verdade, né? Falando assim, 40% ou 30% ou a porcentagem que você quiser, vai ser repassado por tais fundos de caridade na hora que você morrer, entendeu? E tu escolhe os fundos lá pro teu advogado repassar. Tá entendendo? Então, cara, isso é algo que daria pra fazer sem Estado, sem imposto, sem nada, cara. Entendeu?
Então, outro problema que ele fala, vai voltar pro povo? Não vai, né? Se voltar, a gente já conversou sobre isso, de R$5 que você manda pro Estado, só volta um. No mínimo. Tem casos que é 50 mil que eles dão que a gente dá pro Estado e volta um. Né? Então, vai voltar em algum momento? Vai voltar, mas bem pouco. E a maioria vai se perder no caminho. Como que vai se perder? Já sabe, né? Não posso ficar também falando muito, porque eu sou um merda sem dinheiro nenhum. E se me processarem, tô fudido, né? Mas pensem aí, né? Pensem aí. Eu falo de mais uma tangente, existem ricos e ricos, mas tem formas diferentes de se obter riqueza e, de maneira geral, as sociedades mais prósperas são aquelas que têm instituições que fazem com que a escada para que um sujeito consiga ficar rico seja a mesma escada de incentivos que faz com que ele auxilie o restante da sociedade. Da sociedade. Para que um sujeito, as sociedades, existem ricos e ricos, mas tem formas diferentes de se obter riqueza e, de maneira geral, as sociedades mais prósperas são aquelas que têm instituições que fazem com que a escada para que um sujeito consiga ficar rico seja a mesma escada de incentivos que faz com que ele auxilie o restante da sociedade. Ah, sim. Ele tá falando, acho que mobilidade social, né? Que, por acaso, mobilidade social tem bastante em livre mercado, como eu falei. E, cara, eu sei que tô falando alguns termos que são um pouco complexos, mas como é um vídeo longo e eu tenho só um assunto pra falar nesse vídeo, eu não posso explicar tudo. Se eu explicar tudo, vai ficar muito longo as coisas. Mas qualquer dúvida que tu tiver, fala nos comentários que eu faço outro vídeo, tá? Cara, tudo que eu falei aqui nesse vídeo, acho que dá pra fazer facilmente uns 8 vídeos diferentes lá, explicando cada coisa. Só me comenta aí o que tu mais quer que eu faço, mano, tá bom? Vamos junto. Dividendos deveriam ser taxados. Eles já são taxados. Quando tu compra a ação, já tem um imposto de renda debitado, tu recebe depois limpo. Então, eles já são taxados, na verdade. Tu já tá taxado. Tu só recebe eles meio que limpo, entre aspas, porque você já pagou o imposto ali, entendeu? Mas enfim, independente disso, eu já sou um cara que é cético com ações, com Tesouro Nacional, essas coisas, porque eu vou investir em um país que é vagabundo, que protege vagabundo. Eu não quero investir em um país merda desse. Por favor, né? Não é nem questão de você virar lata, é que o nosso país é um lixo, ele apoia vagabundo, e se eu estou dando meu dinheiro pra esse país, quer dizer que eu apoio o que eles fazem, eu não apoio. Eles fazem muita merda. Então, compre Bitcoin. Não apoie ninguém. Deve ser taxado como uma atribuição de ganho qualquer. A questão é o percentual da taxação. A gente está aqui no jogo, que é muito interessante, que é de opinião e posicionamento. E as frases são muito genéricas às vezes, são muito reduzidas. E aí a gente pega e toma uma opinião onde a gente, por exemplo, teve que falar agora um pouco sobre a gestão. O grande problema, sim, não só do Brasil, mas na verdade de grandes empresas, é a gestão, como você pega aquele dinheiro, como você trabalha, como você faz aquilo render. E ao mesmo tempo, a gente falou aqui algumas vezes sobre serviços públicos. E os serviços públicos no Brasil, né, são ruins. Carlos falou várias vezes. Mas a gente também tem que dar um valor para algumas coisas nossas públicas que são de ponta. Como o nosso sistema de transplantes é um sistema de ponta e é público. Você para pensar, o norte-americano ele também paga alguns impostos, só que ele não tem direito a nada. Eu tive uma pessoa conhecida que passou mal na rua e precisou ir para um hospital lá, assim, ela ia morrer. A conta foi de $1 milhão. $1 milhão quando ela saiu. Meu Deus do céu. Ela é literalmente aquele pessoal dos comentários que... Pessoal da conversão e do SUS, né? Tá, primeiro que é o seguinte. Existem planos de saúde nos Estados Unidos que tu pode pagar e eles cobrem algumas coisas. É óbvio que se tu pagar um plano mais caro, ele vai cobrir mais coisas, né? E então existe sim plano de saúde. Então, segundo, com o dinheiro que tu ganha lá, com a fortuna que tu ganha lá, conseguir ganhar $1 milhão é infinitamente mais fácil do que $1 milhão. No Brasil, no caso, né? Tu tá no Brasil e ganha $1 milhão. No Brasil é quase impossível. Tipo, tu vai viver a vida inteira pra conseguir esse $1 milhão. Lá não. Lá é bem mais rápido. O salário anual médio lá, tem que ver, né? Mas acho que se não me engano, é mais de 100 mil, tá? Acho que de 80 a 100 e poucos mil. Tá? Então é bem, bem alto. Por favor. Então, assim... É só desinformação mesmo.
Isso é um Estado, ok? Pra mim, eu já começo a questionar. Eu acho que o pouco que a gente tem, e também de uma maneira que a gente falou aqui, eu queria que filho do pobre estudasse na escola do rico. Isso aí é uma escolha. Porque eu tenho dinheiro para pagar escolas particulares e eu coloquei minha filha na escola pública. Porque eu acho que também é importante que a gente pague imposto, usar o SUS, usar a minha filha na universidade pública. Uma coisa eu concordo. Tem que mamar mesmo. Tá num Estado socialista como o nosso, mama mesmo. Se tu conseguir o CAD único, usufrui do CAD único. Conseguiu o Bolsa Família, usufrui do Bolsa Família. Tu é político, se tu for político mesmo, usa tudo, os privilégios, usa tudo, mama tudo, mama tudo. Se tu é funcionário público, mama tudo, velho. Tu quer ser funcionário público, ganhar 10 mil e trabalhar 6 horas? Faz isso mesmo. Mama no Estado, velho. Se o Estado, ele é assim, tem que usar e abusar. Usar e abusar, meu. Agora, eu defendo que não exista. Entendeu? Se eu falar, não use, é errado, eu tô defendendo que tem que existir. Tu só não pode usar. Tu não pode. Tu pode ser político, mas não pode usar o fundo eleitoral. Tu pode ser concursado, mas não pode fazer isso aqui. Não, eu sou assim, tem que mamar no Estado. Mama mesmo. Pode mamar. Eu sei que tu gosta, né? Então tu vai gostar de mamar. Então, rapaz, pode usar e abusar do Estado mesmo. Põe na escola pública se tu quiser, no SUS, faz o que tu quiser, cara. Usa mesmo. Se tu conseguir se tiver oportunidade de usar e for útil, for bom, usa. Sério, usa tudo. Pro Estado aprender. Eu não vou defender que tem que ser pouco, não. Tem que usar mesmo, usar uma merda. Tem que usar e abusar mesmo. Federal. Mas só uma pergunta. Qual a sua profissão, perdão? Oi? Sua profissão? Eu tenho uma agência de marketing. Você é agente de marketing, você é empresário. Sim. Hoje, eu tô com vontade de deixar de ser empresário no país. Porque eu sinto que no Brasil é um jogo de perde-perde. Porque é esse tipo de coisa. Você é taxado quando você compra, você é taxado quando você paga, você é taxado quando você dá férias, você é taxado quando você manda embora, você é taxado quando você é processado, e quando você perde... Foi o que eu falei. Os caras é punido por ser honesto. Véio. Quando você põe o seu, quando você arrisca, eu já perdi um apartamento de puta, vou arriscar, eu tenho minha mulher sempre foi CLT. Vou arriscar, peguei um apartamentinho que a gente tinha, vendi bem um negócio, perdi tudo. E qual o incentivo que eu tive? Nenhum. Entende? O problema é que no país é só perde-perde. Entende? Onde o empresário tem todas as obrigações, e não estou falando que quem quer empregar não tem culpa. Porque se a empresa vai me pagar o meu cliente, o risco é meu, eu estou assumindo risco. Certo? Agora, quando eu perco, eu tenho ajuda nenhuma governo. Por que quando eu ganho mais do que ser taxado? Essa é a questão. Eu vou até falar uma coisa muito interessante, que é o seguinte: a gente não pode tratar essas discussões políticas como se fosse um reino etéreo fora da realidade. O Estado é como se fosse um cassino, né? Se tu perde, o problema é teu. Se tu ganha, é nosso, né? O Estado sempre ganha, né? A banca sempre vence. Então, realmente, se tu perdeu, o Estado não vai te ajudar. Não vai, tipo, tu perdeu, cara, então eu vou devolver o que eu peguei de imposto. Não vai devolver. Óbvio que não. O Estado vai te taxar no caminho. Se tu ganhar mais, vai taxar mais ainda. E se tu perder, se fudeu, né? O Estado, ele é teu sócio, né? Mas é o sócio que só tem a parte boa, né? Não tem a parte ruim. Então a gente pergunta se tem ou não cobrar imposto, se o serviço público é bom, a gente tem que adaptar isso para a realidade brasileira, para o histórico que a gente vive, só que a gente tem que colocar, enfim, cada fruta na sua cesta, para poder entender exatamente onde vai a discussão. Dividendos, falando especificamente, porque eu discordo parcialmente hoje de tributação de dividendos. Hoje, a empresa de tributação de juros real no Brasil, salvo engano, ela paga algo em torno de 34% em termos de tributação. A média global, também, salvo engano, aqui, ela fica em torno dos 24% a 25%. Se nessas condições a gente tributa o dividendo, na realidade brasileira, isso seria uma tributação, porque aqui os impostos que a empresa paga no lucro, antes de distribuir para os sócios, já são maiores. Então, mas aí você pegando exatamente o detalhe na lei, aquilo que acontece hoje, eu apenas escolhi o lugar que responde a pergunta. E a gente tem feito isso de maneiras diferentes. Eu acho muito interessante, porque eu vejo sempre os dois lados que você contou. Quando a gente fala que os dividendos é justamente... É verdade. Cara, eles enrolaram tanto que eles nem falaram, né? Nossa senhora. Porque os impostos foram pagos. O que é o dividendo? É uma distribuição de lucros. Então, ele já é o resultado líquido depois de... Então, foi o que eu falei. Ela tá literalmente dizendo o que eu falei, galera. Eu falei assim, eu te juro que eu não vi esse vídeo, tá? Eu não vi o vídeo antes. Tô vendo com vocês viram. Cara, eu falei literalmente isso. Todo mundo... Qual que é o grande ponto? Vamos pensar isso aqui, ó.
Imposto. Vem com o princípio de quê? De colocar aquele dinheiro a serviço do coletivo, pensando também numa possível redistribuição da renda. Joia. Agora, se eu pego esse dinheiro e eu penalizo quem é ali o veículo da atividade produtiva, será que, ao invés de realmente fomentar essa redistribuição de renda, eu não tô barrando a produção de riqueza? Fica um ponto aí pra se pensar. Sim, tá barrando a produção de riqueza e tu tá certa, só que tu tá fazendo as pessoas pensar, né? Eu já seria mais afirmativo, incisivo, mas ela tem um jeito dela de fazer você pensar, né? É um jeito bom também. Tem até uma lei dos 48 Leis de Poder, né? Que fala sobre você fazer a pessoa pensar, né? A pessoa refletir. Eu não lembro qual lei é agora, tá? Tem que ver lá. Eu vejo que o ponto que a gente precisa trazer bom, eu tenho aqui uma elite empresarial e eu acho justo porque eu tenho ali pessoas, né, eu tenho uma estrutura no Brasil de desigualdade de renda. Beleza, se eu aumentar o imposto, eu não estou só tirando a elite empresarial e passando para a elite política? Concordo com você, sim, concordo com você também. Porque bitributação... O pior é que ela falou agora muito bom, tá? É tipo assim, ela falou uma coisa que eu, obviamente eu sei, e tu deve saber também, mas é um modo de pensar que eu não tava pensando agora, nesse momento. Realmente, se tu tributa, tu tá passando pra outra elite. A elite empresarial, tu tá tirando da elite empresarial pra enviar pra elite que é política, né? Então, pô, bem interessante essa colocação dela. E é verdade, né? Querendo ou não, a burguesia, né? Como dizia Marx, não é só o empresário, também é o Estado, né? Por isso que ele queria abolir o Estado. Só que a forma de abolir o Estado que ele trouxe é uma merda. É inconstitucional. E a bitributação não acontece só com o empresário. A bitributação acontece com qualquer cidadão, inclusive os pobres. Bitributação, meus ovos. É imposto, imposto. Não é só bi. É tri, é quadri, é penta, é hex. É muito imposto. É muito imposto. Tá maluco? O pobre, mano, o pobre é bitributado o tempo todo. Se for discutir bitributação, é imposto, tem que ir em consumo. Tem que tirar, porque ele gasta muito mais na renda dele. Então, se for falar de bitributação, perfeito. E quando você também está falando sobre a questão do rentismo, o papo é outro. A discussão aqui é muito mais profunda, não tem a ver com o teu trabalho maravilhoso e o sofrimento que é, repito, se juntar, não esquece pobre. Microempresário, médio empresário e microempresário, médio empresário, esse código tributário justo vai fazer desaparecer, mano. Então, a discussão é, existe um código tributário que está aí parado faz tempo e que não é o executivo, mas é o legislativo, que fica na malandragem diminuindo sempre para que aqueles que poderiam pagar um pouco mais, pagassem um pouco mais. Muito importante a gente considerar e dizer, nós estamos guardando isso aqui. Agora, quando você olha para a questão do quanto esse negócio é atraente, é só você olhar qual foi o Câncer, que é o narcotráfico, PCC, foi para onde? Nos fundos. Faria Lima, querida. Faria Lima. E o que quer dizer isso? Sim. Esse é um ponto que eu queria falar durante o vídeo, que era essa do narco-estado. Porém, como foge um pouco do assunto, eu não falei, né? Quando eu tava citando que o Brasil não é soberano, um dos motivos é o narco-estado que a gente vive, né? Mas eu não quero prolongar esse assunto porque ele dá um vídeo bom e um vídeo longo e eu posso pegar alguns estudos, gráficos para embasar um pouco mais, né? Mas eu não prolonguei isso, só que é interessante, né? Eu pensei nisso, né? Quando eu tava gravando esse vídeo, né? Mas eu não quis prolongar. E o senhorzinho aí, ele fala bastante assuntos diversos, né? Eu percebi isso. Apesar dele ser militante e tal, ele traz assuntos interessantes. Mas é que a lógica e o discurso e a narrativa é de que PCC é coisa que tá lá. Então é bobagem, imagina. No aeroporto que a gente sai ali, um cara levou tiro, foi executado ali. Então, eu entendo você e concordo com você. O problema é que quando a gente fala de empresário no Brasil, 85% dos empresários no Brasil são micro, pequenos e médios empresários. Ou seja, quando a gente botar empresário tudo numa cesta só, porque 85% tá trabalhando junto com... E se ele parar de trabalhar, ele morre de fome. Não, de fome e acaba um pouco da família. Não, mas eu não falei. Eu não usei o bilionário e uso o herdeiro de dinossauro. Pelo menos ele tem um pouco de
de honestidade, né? Ele tá falando do bilionário. Apesar que eu não concordo que você tenha ódio aos milionários igual ele, mas pelo menos ele entende do que eu tinha falado do MEI lá mais cedo. Falando, eu não vou falar que porque eu defendo o empresário que é microempresário, o médio empresário e o empresário da classe média. Esses aí eu não tenho que defender. Eu só estou falando que aqui a discussão agora é a seguinte, e isso é pontual, isso é importante. Pensar que o PCC chegou onde chegou tem a ver com o quê? Com a capacidade da perpetuação do tráfico e desses empresários do tráfico que estão relacionados a vender energia. Já faz tempo, só que agora foram pegos. Eles já estão faz tempo. É que é falta de impunidade, né? Ladrão, bandido e tal, é impune. Eles são incentivados, na verdade, a serem assim. Eles já estão na política há muito tempo. É um vídeo que eu tenho que fazer à parte, né? Se quiserem, comenta aí se tu quiser que eu faça vídeo sobre isso. Então é algo complexo demais, né? Se for fazer como o Bukele, acaba rapidinho essa patifaria aí. É rapidinho, não é difícil não. Só vai ser tenso, perigoso e tal, vai ter muitos problemas, mas faz igual o Bukele que acaba rapidinho com essa traquinagem aí, cara. Tu vai ver. Isso a gente pode chamar de prática criminosa, porque até quando você faz a questão ali dos fundos, toda estrutura bancária, gestora, tem que seguir as normas de lavagem de dinheiro, financiamento terrorista. Então isso teoricamente de praxe, né, porque a Faria Lima abraçou de direito quem tá vendo, o nome disso é falácia do espantalho. Então você pega uma afirmativa, pega a outra e explica uma outra como se fosse uma verdade ou uma causadora da outra. Você diz que o PCC chegou na Faria Lima porque a sua intenção, no fundo, é criminalizar o rico. Não, mas aí já tá... Não é assim. Eu não usaria espantalho, mas é uma falsa correlação de causalidade. É verdade. Por isso duas vezes aqui. Por isso duas vezes aqui você chamou rico. Por isso duas vezes aqui. A da MBL? Ah, com certeza. Esses dois aqui é MBL completamente. Que você chamou... Por isso eu já conheço ele, mas o Pavanato... Ele trabalha... Eu acertei, velho. Eu falando pra ti, eu já sei, cara. Já sei, velho. Por isso que... Ele tá falando babaca aqui. Ela tá falando de novo. Lógico que eu tô falando sua fala. Por isso que duas vezes você diz o seguinte, que o rico é ganancioso. Ele acumula de forma gananciosa. Como se isso fosse um problema. Então ele parte de uma premissa que se você tem dinheiro ganancioso, você é ruim. Você é criminoso. Ganancioso não é ruim? Ah, cara... Como eu sou mais pro católico, cristão, pra mim usura é errado, pô. É errado, né? Assim, tem uma parte, a ganância, né? É os 7 pecados capitais, né? Então, sim, é errado. Moralmente, das leis da Bíblia, que são as leis corretas do mundo, é errado, né? Isso é errado. Agora, nas leis do mundo, do mundano, não, né? O problema é que você ganha mais. Qual é o problema? Deixa claro, Kiko. Porque você diz assim pra mim, ó. Eu apoio o microempreendedor. Sim, legal. Eu apoio o médio empreendedor. Eu apoio o empreendedor. E o grande empreendedor? Não, grande apoio. Aí não precisa seu apoio. Aí a gente acha esse cara, e aí a empresa que gera emprego, a gente deixa essas empresas acabar com o emprego, né? Aí deixa acabar com o emprego. Quem gosta de pagar imposto, mas também ninguém gosta de perder dinheiro. E o jeito para você cuidar do seu dinheiro é essa na Finflash. A maior plataforma de educação sem ter discursiva para uma promoção 9,95. Essa pauta é uma das melhores do vídeo, né? Eu acho que dá pra falar bastante, dá pra prolongar um pouco esse meu vídeo. Apesar que tá bem longo, né? Então, quanto tempo já temos? 1h22. Cara, eu não sei nem se tu chegou até aqui. Se tu chegou até aqui, cara, tu tá vendo 1h30 quase. Não deixou o like? Deixa o like, pô. Comenta alguma coisa aí e tamo junto, né? Então, cara, tá, imposto atrapalha a ser rico, é isso, né? Deixa eu ver. Imposto do Brasil impede o brasileiro de ficar rico. Sim, mas eu acho que é além do imposto. Imposto, com certeza, se tu zerar o imposto, vai ficar rico mais fácil. Isso é óbvio, assim, o Brasil tem muito imposto. Mas é muita coisa, tipo, são leis que te punem por ser honesto, que contém imposto, né? Mas multa... muita punição pra quem faz o certo, muita punição mesmo, assim. Tem muita coisa que faz você perder dinheiro se tu tentar
empreender, se tu tentar fazer o certo. Se tu vender doce na rua, tu tá errado, tem que ter uma autorização, tem que ter vigilância sanitária, selo do Inmetro, de não sei o que das quantas. Então, cara, é mas muita coisa que te pune por ser honesto. Agora, se tu é vagabundo, tu vai roubar. Cara, se tu roubou alguém, é capaz de tu sair antes da vítima. A vítima tá lá respondendo a pergunta das polícias, tu saiu antes. O vagabundo te roubou e saiu antes ainda. Entendeu? Então, vale a pena ser vagabundo. Infelizmente, as leis e as políticas do Brasil te incentivam a ser vagabundo, né? Então, infelizmente, essa é a verdade, né? Então, é um dos motivos que a gente impede de ficar rico, né? Então, além do imposto, tem muita coisa. Nossas políticas públicas, nossas instituições, tudo que a gente faz aqui no Brasil, que a gente age no Brasil, é prol vagabundagem, é prol ser desonesto. Ser honesto que não vale a pena. E outra coisa, não só em roubar, não é. Por exemplo, você não pagar empréstimo, vale a pena tu ser devedor, não vale a pena tu pagar. O cara do FIES, quem fez FIES, teve perdão do Lula, perdão do Bolsonaro, entendeu? Não vale a pena tu pagar. IPTU, se tu ficar anos sem pagar IPTU, depois tu paga por uma bagatela barata, assim. Então, eles literalmente incentivam os vagabundos e eles punem quem faz o certo, entendeu? Então essa que é a verdade. Se tu, por exemplo, decidir, tu atrasasse um mês porque tu não conseguiu pagar, e no mês seguinte tu quer pagar as 2 parcelas, vai ter um monte de taxação, vai te taxar um monte, vai ter um juros alto, tu vai pagar porque tu é um cara honesto, mas tu tá sendo punido. E o cara desonesto que não pagou nenhuma parcela, nenhuma, deixou rolar, virou uma bola de neve, e no final das contas ele vai pagar, um exemplo, R$500 por 12 parcelas, tá ligado? Pra tu ver, infelizmente é isso. Então, mas respondendo essa pergunta aqui, sim, eu concordo completamente. O imposto no Brasil impede o brasileiro de ficar rico. É um dos fatores, mas é um fator bem importante. Tipo, é um dos principais fatores, tá? Que faz tu não ficar rico. Porque se não tivesse imposto para interferir no livre mercado, deixar o livre mercado orgânico, teria uma mobilidade social maior e teria também uma grande desigualdade social. E o pessoal gosta de falar que desigualdade social é algo ruim. É ruim meus ovos, mano. Prefere o quê? Ter igualdade social, mas todo mundo ganha R$500, ou desigualdade social que o pior dos casos o cara ganha R$10.000. Só que é desigual porque o maior caso ganha 10 milhões e o pior caso ganha 10 mil. Da onde que tu prefere? Ganhar R$500, todo mundo é igual, ou a desigualdade social? Tá entendendo? Esse é um assunto que dá pra fazer um vídeo também. Cara, eu tô na faculdade, né, federal, e o pessoal fica falando de desigualdade social como se fosse algo ruim. Vai se ferrar, meu. Não tem nada a ver. Não é uma relação diretamente proporcional, não, cara. Por favor. Só a tia discordou. Claro, né? Não é exatamente porque eu pago muito imposto, eu não consigo enriquecer. Não vejo essa causalidade direta. Até porque a gente é um país... Nossa, mas tem muita... Assim... Não é só você, é uma população inteira paga imposto, e é imposto sobre imposto. Então, assim, prejudica bastante, tá? E é claro, é ela e o tiozinho, os dois iam discordar. Mas agora até o chileno discordou. É claro, né, chileno? Tu tá rico, rapaz. Mas enfim, se não tivesse os impostos, tu estaria mais rico ainda. Tem bastante imposto, como a gente sabe aqui nas cargas, tributação, tudo isso que a gente concorda muito, mas a gente vê pessoas ficando ricas, prosperando, tendo grandes negócios. Eu não acho que isso seja impeditivo, não, para ninguém ficar rico. Bom, de novo, como empresário, eu discordo parcialmente, parece paradoxal, porque eu não sou a favor das altas taxas de juros, dos altos impostos do país, mas eu acho que o que impede o brasileiro médio, o pobre, o médio, ser rico, são outros fatores muito mais importantes do que propriamente os impostos. Então eu discordo parcialmente, embora eu acho que atrapalhe, como empresário, por exemplo, quando você muda de faixa, quando você está no Simples Nacional, então às vezes eu tenho uma loja, ele abre uma filial. Se ele abre mais uma loja, ele passa um pouquinho, o imposto dele sobe de 12% para 20%. E aí ele acaba perdendo mais dinheiro, nesse caso eu acho que o imposto ele atrapalha realmente a ascensão. Existem problemas sociais, culturais e de oportunidade muito mais efetivos que sim, tem isso também. Que como o Brasil incentiva a ser vagabundo, a nossa cultura, né? Nós intrinsecamente somos assim, né? De ser espertinho, né? Levar vantagem. Levar vantagem de ser vagabundo, de roubar, de fazer sacanagem. Infelizmente é isso. Para a ascensão social que necessariamente os impostos. Eu acredito que o imposto ele poderia ajudar. Aí falar nisso,
tem muitos casos, muitos mesmo, de pessoas que ganharam o BBB, ganharam Mega Sena, ganharam loteria, ganharam um monte de coisa, milhões na conta, e em poucos anos ou em poucos meses eles foram lá e perderam todo o dinheiro. E vivem depois num barraco. E tipo, era só o cara, sei lá, comprar uma casa. Mano, não precisa nem muito mistério. Comprar uma casa, comprar um carro simples e deu. Ou compra várias casas, não sei, e aluga, não sei, qualquer coisa, mano. E no meu caso, eu compraria provavelmente tudo Bitcoin, né? Bitcoin pra caramba. Mas, poxa, velho. É muito impressionante que o cara gasta tudo com droga, bebida, balada e mulher. As damas da noite, né? As pessoas ficarem ricas, tá? Se a gente capacitasse as pessoas pra isso, então se a gente tivesse educação financeira nas escolas desde cedo, se as crianças soubessem administrar o dinheiro delas, então, de forma geral, se o Estado capacitasse as pessoas com o recurso que vem de imposto, né? Então, na educação básica, por exemplo, a gente tivesse educação financeira nas escolas e isso fortalecesse as crianças para que elas ficassem ricas no futuro, eu acredito que seria válido, o imposto não iria atrapalhar as pessoas de se tornarem ricas no Brasil. Então, a minha questão é a seguinte, como o dinheiro não é bem aproveitado pelo Estado, porque ele vai pro bolso político, então eu prefiro o dinheiro na mão das pessoas para que elas consigam contar para própria rica, que a gente depende do Estado, que na verdade só está ferrando a gente. Eu iria adicionar uma coisa que é fundamental aí na pessoas falam, tá? Veja, evidentemente que o esforço individual é muito importante, tá? Mas o processo de enriquecimento de um país é um processo holístico, significa que todo ele é maior do que a mera soma das partes individuais. Se todo mundo tiver uma mentalidade empreendedora, tiver uma educação financeira de ponta, assim, e quiser prosperar, tiver muito mais motivação na hora de acordar e rezar o texto de acordar e fazer tudo que é melhor possível em termos de hábitos individuais, banho gelado, se tudo isso for feito, se a estrutura do país não permitir esse esforço individual se converta em enriquecimento, essa nação inicial vai prosperar, porque o êxito da nação não advém somente da soma dos esforços individuais, tá? Dos esforços individuais. Você tem uma estrutura que propicia esse crescimento, e existem N fatores que hoje fazem o Brasil ele tem uma produtividade econômica que está estagnada há 40 anos, tá? Sim, o que ele está dizendo é que a mobilidade social é muito baixa, é muito difícil, mesmo fazendo tudo para enriquecer, você ficar rico de fato. Isso é verdade. Só que muito esquerdista atribui isso a patrão malvadão que explora, que é o que o Marx fala, né? Ele fala que você é explorado, que o patrão está te explorando e tal, então ele incentiva isso. Então muito esquerdista acha que esse problema, concorda com ele, só que ele acha que esse problema é do patrão, sendo que é do Estado. O Estado que te fode, come teu cu. Né? Ele literalmente enfia o grosso, né? Em setembro vai entrar o grosso, né? Então, tipo assim, essa que é a parada, né? Então, ambos concordam, só que a esquerda culpa o empresário e a direita, se for sensata, vai culpar o Estado. Né? Só que, cara, assim, é uma situação que... Óbvio que não é empresário, cara. Não tem nada a ver com o empresário, velho. Tipo, o empresário é malvadão. Ai, ele me explora. Ai, ele fica com muito lucro. Ai, é muito ideologia de invejoso, pô. Como o chileno falou, ele vendeu a casa dele, velho. Ele vendeu a casa que ele morava pra abrir um negócio. E faliu, velho. Ele faliu. E teve que abrir outra empresa até dar certo. Aí quando ele deu certo, a porra do esquerdista, porque ele frita hambúrguer, ele acha que merece os meios de produção, que merece mais dinheiro. E ele acha absurdo que, por exemplo, ele ganha R$2.000, certo? R$2.000. Aí o patrão ganha em cima dele 10 mil. Ele acha que ele deveria ganhar os 10 mil, porque ele produz 10 mil. Mas não tem lógica nenhuma, cara. Porque o patrão... É que o patrão não faz nada, ele só existe. Tipo assim, o patrão é inútil e tal. Primeiro que ele é o gestor, né? Ele vai administrar tudo. Se não fosse ele, tu nem estaria lá, né? Então, começa por aí. E segundo que, por causa dos riscos que eu acabei de falar, obviamente ele tem que receber bem mais, cara, muito mais. Porque se ele tivesse dado errado, ele ia perder tudo. Ou tu vai me dizer que se ele te contrata e ele falir, você vai falar, não precisa pagar meu salário não, tá? Tô de boa. Não precisa pagar nenhum salário meu, eu trabalho de graça pra você durante 1 ano de graça, até tu se reerguer, confia em mim. Óbvio que não, tu vai falar, paga meu salário e eu vou embora, não vou trabalhar mais aqui. É óbvio. Então, quando é o bem bom, o esquerdista quer o dinheiro. Quando fudeu, não consigo mais... quando falir tudo, não quer, né? Dá pra trás. É bem assim, invejoso. No bem bom ele quer. Aí, não. Eu produzo 10 mil, eu quero 10 mil. Mas aí se falir, tu vai trabalhar de graça? Não vai, né? Não vai, né? Então é muita, assim, uma filosofia muito de invejoso, inveja mesmo, inveja, essa palavra, né? Então, mas vamos continuar. Essa aí dá pra fazer um bom vídeo sobre essa mentalidade aí. Existem N motivos para isso. Um desses motivos é imposto, não é o único.
vou falar uma coisa, só que você usa complexo. Eu, olhando para essa fala, totalmente, é uma tributação, injustiça tributária, que vale para todo mundo. O nome disso é injustiça tributária. Se tiver justiça tributária, um caminho que estude legal essas coisas que diz respeito à cultura, tudo que falou com relação à educação financeira, a lógica da educação financeira dentro da escola, e compreender de uma vez por todas que a questão que você acabou de dizer, que você chama de maneira muito, é um verdadeiro lógico, complexa, que eu chamo de injustiça tributária, Mas acho que as duas coisas. As duas coisas. Ela é muito complexa, ela é injusta também. Mas é por isso que é um dos fatores, não o único, mas também pede enriquecimento são as duas coisas. Hoje, os 10% mais pobres da população pagam, quando você soma impostos diretos e indiretos, mais ou menos 30% da renda é imposto, porque tem muito imposto em consumo. Isso aí eu coloco na questão da injustiça tributária. Mas também são impostos extremamente complexos. O Código Tributário aqui no Brasil, a gente colocar em página aqui, vai dar uma volta e depois vai acabar. Então, assim, ele é muito mais complexo também que os outros lugares, e isso também é um fator estrutural que impede o crescimento mesmo com todas essas situações. Só vou dizer rapidinho sobre a questão dos resultados de estudo dessa complexidade de criar uma mistura de gerações dentro do Brasil, e que na prática o Brasil ele vende barato e compra caro, porque a gente, por não transformar, a gente acaba sendo um grande exportador ali de commodities, que são produtos puros, base, e a gente importa os produtos transformados, pagando um valor agregado. É isso, gente. É mais barato comprar carne nos Estados Unidos, a carne que a gente exportou para eles, do que no Brasil. É muito louco, né? E também o nióbio, que 99, um monte de coisa aí, por cento é nosso, mais de 99% é nosso o nióbio. A gente tem uma grande porcentagem dele. E nióbio é tipo um metal muito foda, que 100 gramas dele equivale a toneladas de ferro, de metal, né? E eles vendem a preço de banana, o Brasil, né? E a gente tem esse valor, quando a gente tem economia, monopólio desse matéria-prima, né? Então, é muito louco que o Brasil realmente faz isso. Muito obrigado. Valeu. Parece que acabou. Então, cara, interessante, né? Mas, velho, se eu não estivesse gravando, eu não ia tancar, não. É muita besteira, velho, que a gente ouviu aqui nesse debate, né? Eu gostei que em alguns momentos falaram coisas boas. O chileno falou duas lapadas ali que eu elogiei. A mulher também, aquela economista falou pontos interessantes, tá? Que eu citei também. Gostei pra caramba. O vídeo ficou um pouco mais longo, né? Do que o normal. Vamos ver quanto tempo ficou. Foi 1h36, né? Quase 1h40. Então eu espero que tenham gostado. Qualquer coisa, dá um toque. Então valeu e falou.